Uma garota de olhos vermelhos se aproxima e alguém chama pelo nome de Linori. Ela coloca a mão no rosto e ele parece ficar confuso, se perguntando quem é ela. Sangue voa e ela matou o menino. Esse daí durou muito tempo. Ela já larga a faca e cai numa espécie de vazio. O garoto se pergunta se realmente tomou a facada e por que ela estava chorando e como ela sabia o nome dele. Em meio a essas questões, de repente, ele acorda de volta na sala de aula lendo mangá. O nome do nosso protagonista é Takafuji Linori, de 17 anos. Ele tá confuso sem saber o que foi aquele sonho, mas ele tá na sala de sempre. Os dias eram iguais, ou deveriam ser. De repente, um círculo mágico cerca a sala inteira e explode uma energia roxa. Todo mundo cobre o rosto e o Takafuji então se vê com a mão no chão sem saber o que tá acontecendo. Ele agora tá ao lado dos colegas de classe sem entender como eles foram parar ali. Todo mundo obviamente tá gritando desesperado querendo saber onde foi parar a sala de aula. Nisso, uma anja aparece falando pra todo mundo se acalmar. Ali era o caminho das almas, conhecido como vazio entre os mundos. E era o que as pessoas costumam chamar de uma deusa. Todos eles foram chamados para um outro mundo para se tornarem heróis que irão vencer o rei demônio. Até aqui parece que tá clichê, mas já já vocês vão ver o que vai acontecer. Os caras tá ali com cara de trouxa, se perguntando que negócio é esse de heróis. E ela então conta que eles serão transportados para um mundo chamado Berge em um império chamado Higen. Os trouxa tá lá tudo de boca aberta sem entender muito isso. Enquanto Takafuji só consegue pensar que isso tá igual o plot de uma história qualquer. Porém, Anja continua explicando que logo eles sairiam desse lugar e chegariam nesse outro mundo. Porém, antes disso acontecer, todos ali receberiam um presente. A mão dela surge na cabeça de cada um e ela fala que com isso eles receberam uma habilidade especial. Eles deveriam tomar cuidado para não serem intoxicados por esse poder e liderar as pessoas de forma correta. Ela os deseja boa sorte e a cena então muda pro castelo. Aos poucos, o Takafuji abre os olhos e se vê numa sala com todo mundo. Uma garota meio cansada diz que, pelo visto, a invocação foi um sucesso. Os véi em volta tudo comemora, falando que a santa realmente é confiável. Agora sim, o mundo voltaria a ser um lugar seguro. O rei então manda todo mundo ficar em silêncio. Ele se levanta e agradece a todos eles por terem vindo até esse mundo. O nome dele é Leizen e ele é o imperador de Higen. O cara fica até de joelhos e junto com todo mundo pede para que eles matem o rei demônio. O Takafuji nota que ao menos eles estão sendo tratados como nobres. Nisso, um de óculos todo trouxa se aproxima e pede para a majestade não agir assim. Ele então fala que queria perguntar se tem como eles voltarem para o mundo original. Alguém dá um passo à frente e diz que vai responder isso. A garota se apresenta como a Santa Izia e fala que todos eles podem sim voltar ao seu mundo original. Porém, isso só seria possível daqui um mês, quando a lua cheia estivesse no céu novamente. E por isso, quem não tem intenção de lutar contra o rei demônio pode ficar ali tranquilamente no castelo real por um mês e depois voltar pra casa. Nosso garoto tá pensando que isso aqui tá parecendo uma viagem de turista pra conhecer outro lugar. As garotas estão se perguntando o que será que vai acontecer nesse um mês que eles não vão estar lá, por o que a Santa explica é que a linha daquele mundo não vai mudar e eles vão ser enviados pro exato local. O nosso garoto tá achando que isso tudo tá bom demais, tem alguma coisa estranha. Nisso a Santa pergunta quem quer voltar depois de um mês e fala que é só dizer que eles não vão impedir. O pessoal tá querendo falar, porém ela só implora para que eles salvem o país dela e salvem esse mundo. O Takafuji pensa que normalmente é nesse momento que alguém que gosta de bancar herói dá um passo à frente e fala que vai lutar por eles. Porém tá um silêncio que só e ele diz que pelo visto na sala dele não tem herói não. O de óculos então diz que todo mundo parece meio inseguro e pergunta se eles podem fazer essa decisão depois. O rei tá ali de olhos fechados e nosso rapaz só nota que o pessoal tá bem calmo por enquanto. Nisso, o Leizen fala que daqui a um mês eles vão poder escolher se querem voltar para o mundo deles ou assinar um contrato para serem heróis nesse lugar. Hoje era celebração, então eles poderiam comemorar. Nosso garoto agradece, já ia chegar agora experimentando a comida desse outro mundo, era perfeito. Ele tá ansioso para provar quais são os ingredientes utilizados no mundo de fantasia. Porém, de repente, aquele portal que apareceu no pé dele quando ele estava na sala de aula surge de novo. Ele imagina que é coisa dos magos desse império que já dominaram os poderes a esse ponto. Realmente, ele tá ansioso para experienciar todo esse mundo de fantasia. Porém, é aí que alguém chama por ele, querendo saber por que era o único com um círculo embaixo do pé. Antes que ele entendesse o que aconteceu, ele tá de volta naquele mesmo lugar onde encontrou a Santa, o tal do Caminho das Almas. A loira aparece para se apresentar, mas fica meio confusa. Ele dá oi falando que eles se encontraram de novo, porém ela pergunta se ele por acaso não tava ali quase agora, porque ele responde que sim. A coitada tá meio sem entender porque isso tá acontecendo. Ele quer saber se vai ser invocado para outro lugar e ela fala que provavelmente. O problema é que tem uma regra que pra todo mundo que pisa ali, ela tem que dar um talento, então mais uma vez toca na cabeça dele. Ela deseja boa sorte, porém nosso garoto fala que esse negócio dele ficar sendo enviado pra lá e pra cá é meio irresponsável.
No meio dessa viagem toda, ele pensa que o círculo de antes foi roxo, enquanto esse foi amarelo com símbolos diferentes. Ele então nota que tá numa cadeira toda amarrada e amordaçada e percebe que não tá na hora de pensar nisso. Um velhão então chega falando que pelo visto a invocação foi um sucesso. E o outro do lado diz que o garoto vai ser chamado de teste número 12. O velho chega perto e diz que ele parece ter um olho mágico do tipo ofensivo. Pro Takafuji, ser chamado de objeto de teste não tava nada interessante. Pelo visto, essas invocações eram mais perigosas do que ele imaginava. Os dois malucos então tá sorrindo, falando que agora continuariam com o experimento. O nosso garoto já tá mais do que óbvio que é um daqueles cientistas malucos. O cara então se aproxima com o bisturi e diz que agora tá na hora de descobrir do que se trata o olho mágico dele. O velho fala que existem registros de que os humanos que são invocados de outro mundo recebem um olho mágico ao chegar nesse lugar. E o trabalho dele ali é provar que isso é verdade. Nosso rapaz já entende que o tal do olho mágico deve ser o presente que ele recebeu da deusa ao pisar nesse lugar. O velho estica as mãos e então fala que seria problemático o garoto ter um ataque de fúria ou perder o controle, e é por isso que ele vai entrar numa hipnose. Ele toma um susto por um segundo, porém fica lá atacando o círculo. O velho percebe que não só o efeito era mínimo, ou na verdade, mas parecia que não tá funcionando. O problema é que ele tava usando uma hipnose avançada. Nosso garoto pensa que é ridículo que isso aí seja tal magia avançada. Nessa hora, o outro cara chama pelo doutor. No olho esquerdo, o rapaz tinha um olho mágico do tempo. E no direito, ele tinha um olho mágico da verdade. O cara toma um susto e comemora, falando que possui 2 olhos desse calibre extremamente raro. Na hora, eles começam a sacar as ferramentas, falando que eles precisam começar esses testes imediatamente porque era incrível. Porém, o Takafuji sabe que se eles começarem essa cirurgia sem nenhuma hipnose, isso aqui se chama tortura. Ele não queria deixar isso acontecer de forma alguma e se pergunta se não dá pra escapar usando o olho mágico dele. Quando de repente um círculo aparece no pé do garoto. Os caras olham confusos e nosso rapaz e a gente já sabe muito bem o que tá acontecendo. Ele aparece na frente da deusa que tá mais uma vez com cara de trouxa. Ela fala que é a 3ª vez e pergunta se ele gosta tanto da garota. Nosso menino só fala que é inevitável. Então questiona se ela tem alguma ideia do porquê isso tá acontecendo. Ela tá meio sem saber o que dizer e fala que também é a primeira vez que passa por algo assim e vai ter que dar uma pesquisada mais fundo. O Takafuji notou que nesse momento ele já viu essa mulher tantas vezes que tá conversando casualmente com uma deusa. Porém, antes de obter respostas, ele aparece na frente de uma jovem garota nobre. Uma elfa elogia, falando que é incrível que ela tenha conseguido invocar um monstro humanoide logo de primeira. Nosso garoto, porém, não gostou de ser chamado de monstro. Nesse mundo, ele foi tratado como uma criatura e quase forçado a assinar um contrato de subordinação. Porém, o círculo mágico se ativou de novo. Ele já apareceu sorrindo para a deusa, que perguntou se ele já não estava cansado disso tudo. Nosso garoto só queria saber o porquê que a invocação estava acontecendo múltiplas vezes. Ela então disse que tinha uma ideia, porém tinha pouco tempo, então ia ter que explicar mais ou menos. Ela então fala que os alvos de uma invocação são alguém com uma alma forte. É necessário isso para cruzar entre os mundos. E parece que o garoto tinha uma alma extremamente forte e rara. O Takafuji diz que ele nem mesmo é um santo, nem mesmo uma pessoa boa, então é estranho que ele tenha uma alma tão boazinha assim. Ela fala que não é questão de bondade, sim que simplesmente ele é forte. O que ele precisava era que a alma dele se ligasse a um desses mundos para ativar o contrato do herói, e então isso não mais aconteceria. A cena então aparece num castelo, onde uma garota com uma orbe na mão fala que agora ele tem a habilidade de roubo de habilidade. Ele fica impressionado com a beleza da garota, e nessa 4ª invocação ele recebeu outro presente. Ele correu logo na direção dela para fazer o contrato do herói, porém antes que pudesse começar, o teleporte surgiu de novo. Na 5ª vez, ele foi invocado por magia negra. A garota tá exausta, toda suada, com a zoba arrebentada, enquanto ele apareceu ali já de ladinho bem tranquilo, em cima do castelo num pico de uma montanha. Na 6ª invocação, ele foi trazido como Lorde Demônio ressuscitado e todos os monstros comemoraram. Porém agora, de volta no céu, a Anja comenta que ele vem acumulando muitas habilidades incríveis. Ele tá impressionado, porém ela então diz que provavelmente a próxima invocação vai ser a última. Por isso que ela vai juntar todas as habilidades dele agora, e quando ele for invocado é bom dar uma olhada nos status. Provavelmente vai ser capaz de ver com o olho direito. Em um castelo, alguém dá as boas-vindas pro herói. Ele tá calmamente abrindo o olho, pensando que lá vem com essa história de novo. Porém, do nada agora, ele tá com outras pessoas nesse lugar. Um estudante do ensino médio chamado Ryuto Shinzaki e uma outra garota chamada Tamaki Karasawa. Ela chama pelos amigos e uma última garota chamada Aoi Sogai aparece. Nessa hora, alguém do trono diz algo. O rei fala que, de acordo com a lenda, eles devem ser os heróis. O protagonista notou que todo mundo que foi invocado se conhece, menos ele. Todo mundo vê então ele se perguntando por que foi invocado aleatoriamente no meio desses 3. Todo mundo se vira pro rei, que questiona se os 3 ali são heróis, e ele foi uma pessoa aleatória que foi trazida também. Os outros 3 confirmam e o cara fala que é a primeira vez que escuta sobre algo assim.
Nisso, outra garota chega e pergunta se eles são os tais heróis do outro mundo. Se apresenta como a primeira princesa e fala que pessoalmente conseguiu invocar todos que devem ser gratos. Nosso rapaz já percebeu que essa daí é das princesas chata pra caramba. E a garota avisa que agora eles se encontram no reino do sol nascente. Um lugar onde não só existem humanos, mas como também existem semi-humanos e demônios. Obviamente que os demônios são os inimigos liderados pelo rei demônio. Eles possuem uma nação e estão invadindo todos os territórios. Essa demônia aí realmente parece bem perigosa, tome cuidado, meus jovens mortais. E é por isso que toda a humanidade juntou suas forças para fazer a invocação dos heróis. Porém, somente mulheres com sangue real podem fazer isso e é claro que ela foi escolhida. Cada país é obrigado a treinar os heróis que eles invocaram para matar o rei demônio. Eles já devem ter percebido que o plano é brilhante. Porém, o Takafuji percebe que o plano deles é invocar um monte de heróis e esperar que alguém faça alguma coisa. A princesa pede para que eles fiquem mais fortes como representantes desse lugar e matem o sem vergonha do rei demônio. Nisso, o Tamaki fala que quer fazer uma pergunta. Como é que eles vão conseguir retornar para o mundo original? A princesa só fala que isso é impossível. Até porque eles vão poder ser orgulhosos heróis do Reino do Sol e então deveriam estar gratos por essa situação. Nosso rapaz tá com raiva, dizendo que esses malditos tinham que aprender com o atendimento cliente do Reino de Rigen. O rei então só fala para eles colocarem a mão ali em cima da pedra para saber o talento que eles receberam como herói. A tábua se aproxima e quando o Ryu coloca a mão, recebe a habilidade de quebra de limite. A Isogai Aoi recebe a barreira mágica e a Karasawa recebe a afinidade mágica. Enquanto nosso querido Takafuji recebe a habilidade de detecção. Ao menos ele tinha uma bênção. Porém, pela simplicidade, parecia que não era nada incrível. Após isso, o pessoal do reino começou a medir os talentos e a habilidade física e mágica. O Ryu possuía habilidades físicas sobre-humanas. A Isogai possuía facilidade para criar bênçãos e uma alta medição mágica. Enquanto a Tamaki, que também possuía uma ótima aptidão mágica, porém focada na parte destrutiva. Já nosso rapaz não tinha nenhum talento para manipulação e mágica. Ele percebe que ele veio para outro mundo para ser mais fraco que todas as mulheres e não fica animado com isso não. Já exausto no chão, ele diz que tanto faz, até porque os caras realmente são os heróis desse lugar. Naquela noite, eles se reuniram no quarto do Ryu para discutir sobre o futuro. Nosso garoto ficou olhando em volta, se perguntando por que o quarto do cara era tão maior que o dele. Enquanto as duas garotas queriam saber por que ele estava ali também, se não é um herói de verdade. Essa daí doeu no nosso menino que decide não responder nada. A Tamaki então fala que também não tá muito preocupada com ele. Só que o protagonista notou que claramente ela parece sim preocupar que ele se envolva muito nisso. Claramente não era uma garota honesta. O Ryu então diz que a habilidade de detecção que ele possui pode ser muito importante. O Takafuji nota que cada um tinha sua opinião bem diferente sobre ele. O Ryu então diz que mesmo que o garoto seja fraco, é só a Aoi colocar uma barreira mágica nele. Ela concorda, dizendo que se ele tá querendo isso, tudo bem então. Nosso maluco só fica pensando que por mais que essa daí seja quietinha, ela era bem fofinha. É aí que ele para pra pensar que os três ali eram bem bonitos, três sortudos na vida. A Tamaki então quer saber se realmente tá tudo bem eles ficarem nesse país. O Ryu tá pensando falar algo, até que alguém do lado diz que o país não é nada ruim e o tratamento é legal. Eles olham pro nosso garoto que tava mandando eles ficarem em silêncio. No caderno ele tinha avisado que tinha gente escutando essa conversa, então era bom eles não dizerem nada suspeito. Os três estão ali com cara de trouxa, enquanto ele nota que a tal benção da detecção já tá se mostrando útil. Por mais que ele não tenha talento físico ou mágico, realmente é uma habilidade surpreendente. Ele consegue sentir a presença de pessoas ou criaturas além das paredes. Por exemplo, nesse momento ele sabe exatamente quem está espionando do lado de fora. Quando ele estava no quarto dele, tentou tirar as empregadas de perto, porém elas sempre voltam. Ele então escreve no caderno e pede para Oi lançar uma barreira que fosse a prova de som. Não faria mal tentar e ela começa a conjuração. O círculo se espalha, porém ela avisa que não é muito forte, então não vai durar muito tempo. O Ryu elogia falando que ela é uma garota incrível e a menina dá uma corada. Enquanto o Takafuji só percebe que esses malditos vão ficar flertando na frente dele. Nisso a Tamaki então quer saber por que eles estão querendo espionar a conversa deles. O Ryu fala que isso é óbvio, até porque eles são heróis com um poder suficiente para acabar com uma nação, então é muito arriscado deixar eles livres. Porém ela com raiva fala que isso não faz sentido, já que eles foram forçados a vir a esse lugar. Nisso, o Takafuji avisa que esse país parece estar desesperado. Ele não entende as normas desse mundo, mas ele acha que eles estão passando por uma crise financeira. Isso porque o rei está participando de inúmeras ações, o que é estranho. Além disso, ele possui pouquíssimos vassalos, considerando o tamanho do castelo. A Tamaki diz que notou isso também, porém ao menos a comida era bem boa. Era simples, mas era cheia de especiarias e coisa gostosa.
O Takafuji, porém, parece não ter gostado da comida e se pergunta se tem algo diferente com o paladar dele. Os amigos comentam que o quarto parece mais de um soldado do que de um herói, e nosso rapaz pensa que eles ainda nem viram dele que é minúsculo. Como eles nunca foram invocados para outro lugar, eles não têm com o que comparar, mas ele se lembra muito bem de quando chegam em Raijin. Nisso ele avisa os três que eles precisavam considerar uma rota de fuga desse país, já que com a detecção ele pode evitar toda a vigilância. Nesse meio tempo, eles têm que descobrir também como retornar ao mundo original e sair dali. Como eles três estão sendo considerados toda a esperança desse lugar, nem ferrando que eles iam deixar essa tal esperança retornar para o seu mundo. Além disso, mesmo que a princesa tenha falado que não tem como voltar, isso parece ser mentira ou algo que ela tá escondendo. O Ryu diz que concorda com o garoto, o problema é que eles ainda são fracos e não sabem o suficiente, então por enquanto eles precisam observar mais um tempo. De repente, a Tamaki se aproxima do nosso garoto. Ela comenta sobre o olho dele amarelo e pergunta o que é isso. Nosso rapaz tampa a cara, ele se esqueceu desse detalhe, até porque não é comum um japonês ter um olho amarelo. Porém o Ryu só fala que todo mundo tem um segredo que não quer contar, então era bom não encher o saco do garoto. Todo adolescente passa por essa fase, mas logo logo ele iria superar, por enquanto era só ignorar. Nosso rapaz nota que o Ryu pensa que ele tá usando uma lente de contato pra ficar estiloso como se fosse um protagonista. Porém, talvez essa realmente fosse uma ótima desculpa. E ele então fala pra eles contemplarem o poder do olho místico. Um tempo depois, ele tá de volta no quarto se perguntando qual é a brisa desse olho. Ele dá uma olhada nos status dele e, rapaz, eu não sei, mas tá parecendo atributo pra caramba isso aí. O problema é que, assim como a gente, ele não sabe a média desse mundo, então não dá pra dizer. Só que julgando pelos testes físicos, talvez sejam ruins ou tenha alguma coisa errada. Ele então decide dar uma olhada na habilidade. Ele tinha uma habilidade em cada olho, a magia negra do Rei Demônio, o roubo de habilidade e, por último, a detecção. Ele então nota que tinha alguns atributos estranhos que ele deve ter recebido ao ser invocado como monstro. Ele era da raça demoníaca, que era um vampiro no posto de barão. Ele tinha um debuff chamado ódio ao Deus do Sol. Durante o dia, os atributos dele eram reduzidos a 1/10 e ele não conseguia usar as habilidades. Agora tá explicado, ele passou mal no teste porque estava exposto ao sol. E a comida era bem ruim porque tinha alho. Sem contar que quando ele olhou para as garotas, ele ficou bem interessado em dar uma mordidinha no pescoço e puxar um sanguinho da veia. Esse tempo todo ele estava tão focado em usar a detecção que esqueceu de olhar o que estava acontecendo dentro do corpo dele. Vários olhos estranhos, coisa de vampiro e toda uma mistura, ele nem consegue mais entender o que ele é. Ele começa aos poucos e se lembrando de tudo que aconteceu. Depois de recobrar tudo e considerando as invocações, isso é o que ele tem. A habilidade de detecção que permite ele sentir qualquer presença perto dele. Ele então pega uma vela e diz que com outra habilidade ele consegue consumir a energia de um material e criar uma arma. Com isso, o castiçal se transforma numa faca. O olho vermelho, rapaz, detecção de movimento, medição absoluta, visão de longo alcance, microscópica, noturna, clarividência, ilusões, raio-x, memória fotográfica, percepção de olhares externos. Meu Deus do céu, rapaz, é uma listinha. Ele nota que ao menos tudo era relacionado à visão, era uma espécie de olho 2.0. O que ele não entende direito é o olho amarelo. A descrição falava que os círculos mágicos vistos por aquele olho poderiam ser transferidos para a pupila e ativados à vontade. Ele decide que mais tarde vai ter que tirar um tempo para aprender sobre a magia desse mundo. O problema é que a lista de habilidades era longa e tem várias que ele não entende. Ao menos a parte do vampirismo não era tão difícil assim. Se ele sugar sangue de alguém o suficiente para a pessoa morrer, ela se transforma em Ghoul. Se for uma pessoa virgem, ela se torna um vampiro subordinado se beber o sangue dela, senão a pessoa também só vira um Ghoul. Além disso, ele pode só matar a pessoa e dar um pouco do sangue dela e ele se torna um servo dele também. Duas partes interessantes é que caso ele drene todo o sangue, ele pode roubar as memórias da pessoa e também as habilidades dela. Desde que ele consiga usar os poderes livremente à noite, ele tem certeza que não vai ser difícil ficar forte. Porém, primeiro ele tem que se adaptar a esse corpo e a esse mundo. Dia seguinte, sob a luz do sol, alguém se apresenta como a cavaleira comandante do Reino do Sol Nascente. O nome da loirinha peculiar é ela Higiana Ishida. Nosso garoto, que é pouco machista, diz que é incrível que tem uma cavaleira mulher e comandante nesse lugar. Talvez seja algo possível nos mundos de fantasia ou seja algo relacionado a problema financeiro. Nisso, a mulher chama pelas duas garotas e fala que elas parecem ter talento para magia, mas precisam aprender o mínimo das artes marciais. Normalmente, elas começariam com treinamento de força, mas ela acha que isso não vai ser necessário. Nosso garoto, porém, não fica animado com isso. Pelo visto, os status deles não são tão impressionantes, considerando que o Ryu tem 1500 de força e tudo acima de 1000. A Tamaki tem mais HP que ele e 3500 de intuição. Enquanto a Oi tem um pouquinho menos de intuição, mas um pouquinho mais do resto. O status dos três, assim que apareceram, já ultrapassava o limite de um humano nesse mundo. Nisso, a Diana fala pros três escolherem o que for melhor e depois aprenderem sobre o básico de arte marcial. Porém, o garoto trouxa ali seria diferente. Ela avisa que primeiro eles teriam que desenvolver a força física dele.
O problema é que o menino tá fazendo flexão sobre o sol que tá acabando com os atributos dele. Não só ele é mais fraco durante o dia, como também fica com muita dor de cabeça. A Gianna fala que vai treinar ele pessoalmente, então é bom levar isso a sério. Porém o coitado tá ficando tonto e não tem nem como fugir desse negócio. De repente, a princesa chata pra caramba pede licença chegando com o pessoal. É exatamente isso que o Takafuji pensa também. Porém, ao lado dela tinha umas outras pessoas. Já que a mulher estava logo ao lado da princesa, talvez fosse alguém de alta classe também. Era uma mulher linda, porém com uma expressão gélida como se fosse uma boneca com um sorriso falso. A Higiena dá saudações às princesas e pergunta o que traz elas ali. O Takafuji já parou de treinar e tá bem tranquilo descansando, curioso pra saber qual que vai ser. A outra garota só dá oi, enquanto a princesa é chata pra caramba diz que deixou os compromissos de lado pra vir dar oi, então é bom todo mundo ser grato. Ele tá ali dando risada da cara dela, até que a outra mulher se aproxima. Se apresenta como a segunda princesa e diz que é um prazer conhecer ele. Na tarde de hoje, ela queria falar com ele. A cena então muda para uma câmara no castelo. Em frente a uma lousa, ela fala que eles terão aulas ali. Porém, ele tá achando muito suspeito o fato de que vai ter uma aula separada. Os outros heróis também estavam tendo aula, só que com a outra princesa numa sala diferente. Porém, a verdade é que tudo isso é porque a primeira princesa disse que não iria ensinar alguém que não é um herói. Isso pra ela era um abuso e um absurdo. Ele não se importa muito, mas jura que um dia vai se vingar disso aí. A segunda princesa então diz que vai começar a aula, porém nosso garoto quer fazer umas perguntas antes. Ele então pergunta se a primeira princesa é mais velha que ela, já que ela ficou como segunda. Porém, ela explica que não e que as situações são complicadas. Porém, para resumir, ela diz que a primeira princesa era a verdadeira herdeira do trono. O Takafuji sabe que esses negócios de sucessão real é sempre problema. Obviamente que ele não quer se meter no negócio desse. Na aula, ele aprendeu que o Reino do Sol Nascente foi fundado pelo herói que derrotou o Rei Demônio anterior. Esse tal herói era uma maga. Em outras palavras, o fundador desse lugar é uma bruxa e por isso que a adoração às bruxas aqui é enraizada em todo lugar. O trono é sempre passado através das herdeiras femininas. Elas escolhem um rei com quem se casam e só então ele vira regente para governar o país. Porém, se a rainha pedir divórcio, ele deixa de ser rei. Graças à segunda princesa, ele aprendeu sobre a história e fundamentos da magia, mas ele já estava cansado e foi dormir. Mas à noite ele começou a estudar sobre mágica, já que no dia seguinte seria o teste prático. Ao menos ele conseguiu pegar um livro emprestado da segunda princesa. Ele sabe que ela com certeza não gostou que ele dormiu na aula e também não gostou que ele pediu um livro. Porém, realmente igual uma boneca, ela só sorriu e falou que tudo bem. Olhando um pentagrama, ele fala que tá na hora de testar o que ele não conseguiu fazer ontem. Ele então ativa o verdadeiro olho místico e observa o círculo. Em teoria, ele deveria conseguir gravar aquilo na retina para usar quando quisesse. O problema é que não estava funcionando e ele nem sabe se isso realmente está se ativando. Ele também tentou com outros círculos mágicos, só que como pensava, nada aconteceu. Até agora, tudo tinha sido um fracasso total. Ele então se lembra que tem o olho 2.0, vê umas folhas ao lado e começa a desenhar os círculos. A visão desse olho era tão boa que ele conseguiu decorar cada um dos círculos que ele viu antes de vir para esse mundo. Em teoria, isso deveria ser impossível por causa da hipnose do velho. Porém, o olho era completamente diferente e facilmente ele conseguiu desenhar o círculo. Encarando a folha, uma energia sai do olho dele. Era algo que ele nunca tinha sentido, então talvez finalmente tivesse ativado esse negócio. Ele tá ansioso para testar se isso tá funcionando, então toca o sininho. A empregada entra questionando se foi chamada e nosso rapaz explica que precisa de um favorzinho. Antes que ela possa reagir, ele ativa o olho e consegue conjurar a habilidade de hipnose do cara. Um segundo depois, ela tá com a vista toda bamba. Ele passa a mão na cara dela e nota que a magia tinha funcionado. Para testar a magia, ele pergunta qual é a cor da roupa íntima dela, que responde que é preto. Pra quem não sabe, ele já sabe muito bem disso, até porque ele tem um olho raio-x, né, rapaziada? Considerando tudo que aconteceu, ele se pergunta, talvez o olho de roubar a habilidade só consiga armazenar os círculos mágicos do mesmo mundo no qual ele o recebeu. Se isso é verdade, a única magia que ele realmente vai ter é a hipnose avançada. Isso era uma das opções, porém ele não pode garantir que a certeza é essa. Quando ele foi invocado para os outros mundos, ele também conseguiu ver cada um dos círculos. Se ele se concentrar, talvez também consiga invocar eles. Com isso, ele se lembra de um deles e consegue criar a magia na frente dele. Ele não é enviado para outro mundo, e sim teleportado para uma floresta logo à frente. Pelo visto, ele poderia usar isso como teleporte. E ele poderia fazer uma combinação do olho vermelho ver extremamente longe e o amarelo fazer o portal. Com isso, ele pode ficar livre do castelo a qualquer momento. E agora que ele tá longe de lá, não tem perigo testar outras magias. Ele então toca em um muro e cria um círculo de magia negra. Com essa habilidade, ele conseguia controlar objetos inanimados, além de movê-los de forma livre e guardar na sombra dele. Objetos controlados por essa magia não conseguiam afetar objetos que não eram controlados por ela. Porém, ele poderia remover o controle e aí a interação começava. Ao mesmo tempo que era uma boa magia, ela funcionava de formas inconvenientes. Com a magia negra, ele também podia usar o Passo das Sombras.
A habilidade permite ele entrar em um terreno e sair em um outro ali por perto. Dentro de uma árvore fininha, ele fala que é estranho, porque parecia que ele estava num lugar espaçoso. Ele decide então testar mais uma vez a habilidade de criação. A rocha começa a se desfazer e ele consegue transformar ela numa espada. Ele então se concentra e começa a se lembrar de cada um dos movimentos que o olho dele capturou da comandante. Com um olhar, ele conseguiu copiar e facilmente começa a executar os mesmos cortes. Agora que estava à noite, ele ia aproveitar para praticar o máximo possível, já que no outro dia de manhã iria estar acabado. Um tempo depois ele está exausto, mas estava com a sensação de que alguma coisa tinha melhorado. Nisso uma janela aparece, falando que ele obteve a esgrima de nível 1. Com isso ele aprendeu como descobrir habilidades, agora estava na hora de descobrir como que sobe de nível. Ele usa a habilidade de detecção e nota que tem algo por perto. Dos arbustos ele viu uma espécie de coelho monstrengo com outro bicho na boca. Parecia uma espécie de pássaro, porém tinha pelo que era meio esquisito. Ele usa a habilidade de identificar e vê que é um pássaro demônio queixo. O problema é que pelos status dava pra saber que o maldito até que era forte. Nisso ele se lembra que algumas pessoas num castelo comentou sobre as penas desse negócio serem usadas pra várias coisas. O que faz dele se perguntar como um pessoal fraco desse mundo tá caçando esses bichos. Andando pela floresta ele achou outras criaturas que pareciam ser mais fracas. Porém o menor dos atributos era 600 e alguns ainda passavam do nosso menino. Claramente essa era uma floresta de criaturas de alto nível, o que é um problema. Com os status atuais ele conseguiria vencer no 1 contra 1, o problema é que a chance de vários aparecerem é bem grande. Enquanto isso, no palácio do castelo, a Diana, muito linda eu diria, tá andando pelos corredores e chama pela Alteza. Ela fala para a segunda princesa que o lugar é seguro, porém, mesmo assim, ela não deveria ficar andando sozinha à noite. Porém, a princesa então diz que queria conversar com ela. Então pergunta se é verdade que artefatos não estão sendo usados no treino do Takafuji. A comandante então fala que nenhum dos heróis está usando artefato por enquanto. A garota insiste perguntando o porquê e avisando que cedo ou tarde eles teriam que usar. Nisso a mulher dá uma olhada pro lado e então fala que artefatos aumentam a força, porém esses heróis ainda não estavam prontos. Sem a força física e mental, eles poderiam ficar dependentes demais disso. E é por isso que a melhor forma por enquanto é ficar de olho neles e os preparando aos poucos. A garota abaixa o olhar. Então sorri e fala que realmente jamais deveria ter questionado a mais forte da humanidade. A comandante fica em silêncio por um segundo e então fala que o sorriso dela perdeu o brilho que tinha. A segunda princesa se vira e fala que nem percebeu que isso aconteceu. A Diana então quer saber a opinião dela sobre a primeira princesa, pro que ela responde que sabe que a garota é talentosa, dedicada e uma mulher ambiciosa. Porém, a comandante questiona se ela realmente acredita nisso. Até que a segunda princesa fala que o lugar era seguro de perigos, porém não era seguro de pessoas que escutam a conversa dos outros. Ela então dá boa noite e se retira. A comandante fica ali pensando que a princesa Alia estava sendo bem cuidadosa, porém não deveria ter medo dela. Alguns dias se passam e nosso garoto vem se adaptando a esse mundo. Óbvio que os outros heróis vêm fazendo um progresso bem melhor ele quando se trata de evolução física. O Ryu, que no primeiro dia já parecia confortável pegando uma espada, e rapaz, agora tá continuando no caminho do espadachim. A Tamaki tá começando a usar o cajado, porém tem uma peculiaridade na magia dela. Ela tá batendo com a magia no chão como se fosse uma espécie de martelo e ele não consegue entender a lógica. Enquanto isso, a Aoi vem treinando com o arco. Normalmente arqueiros precisam de proteção, mas como ela tem a barreira, isso realmente faz sentido. Com isso, eles possuem o Ryu, que é muito forte em combate corpo a corpo. A Tamaki, que explode tudo de longe e também tudo de perto. E a Aoi, que consegue ser uma arqueira que se vira sozinho enquanto defende as pessoas. Nosso garoto, por outro lado, começou a conseguir treinar de verdade 3 dias atrás. Ele já percebeu que só vai ficar sendo ensinado a arremessar armas de longe. Eles vêm ensinando ele como se mover de forma furtiva e desativar armadilhas. Isso deixa óbvio que querem tornar ele numa espécie de explorador para se beneficiar ao máximo da detecção. Porém, quando a noite cai, ele volta para a floresta para praticar as habilidades dele. No momento ele está praticando controlar objetos de forma livre e remota. Ele controla toda a trajetória da adaga e cancela o controle no último segundo para que ela se finque na árvore. Porém, olhando para a lua, ele ainda tem raiva dessa maldita maldição do sol. E se pergunta se esse negócio vai sumir quando ele subir de nível. Inclusive, é uma das únicas coisas que ele pode fazer a não ser melhorar as habilidades. O pássaro demônio queixo tava lá com sua boca babando ao ir comer quando alguma coisa tava se aproximando. Rapaz, era o Takafuji vindo a 1000 por hora. Rapaz, o menino já tá saindo do chão. Ele agora tá usando o controle da mana negra com um controle de objetos para prender os bichos. Com isso, facilmente ele se aproxima, olha no olho da criatura e ativa a hipnose. O monstro fica imobilizado e com isso ele se aproxima sem nenhum risco. Finaliza a criatura, coloca ela pra cima com a magia negra e guarda no vazio. Rapaz, ele consegue entrar no vazio dele ali ó, com tranquilidade. Como o menino é um vampiro, vocês sabem o que ele vai fazer. Se aproveita da segurança do fato de que ninguém tá vendo para consumir o sangue desse monstro.
Quando isso acaba, ele sai do lugar. Já localiza o próximo alvo, porém esse era feio pra caramba e ele sabia que não ia ser gostoso. Infelizmente, Mindingo não escolhe o que come e é isso aí, ele vai continuar caçando até não ter mais o que fazer. Quando o dia começa a clarear, ele usa o teleporte e tá de volta no quarto. Até então, essa vem sendo a rotina diária dele. A Nala então entra no quarto, dá as boas-vindas pra ele e fala pra ele acordar. Nosso rapaz vem tentando usar ao mínimo a magia de hipnose nela. Porém, é inevitável ter que usar toda hora, já que ele tem que descobrir várias coisas sobre esse reino. Com isso, ele ficou sabendo que a atual rainha não conseguia dar luz por um longo tempo. Num país comandado por mulheres, isso era um grande problema, já que a rainha não teria nenhuma mulher para passar o trono. Para piorar as coisas, até garotas jovens que estavam relacionadas à nobreza estavam tudo morrendo. Para a linhagem deles não acabar, eles aceitaram uma mulher da nobreza como uma das concubinas do rei. E assim, ela teve uma criança. Essa criança é a Alia, a segunda princesa. Ela foi criada e amada o tempo todo até os 7 anos. Porém, foi aí que a verdadeira rainha conseguiu dar luz a uma filha. O nome dela era Amanda, que significava a garota amada. Verdadeira seu nome, a rainha amava ela muito mais que a outra. Ainda mais porque a filha dela herdou um incrível talento mágico. E com isso, a Alia foi desconsiderada como uma das possíveis herdeiras. No momento que a Amanda fez 7 anos, ela automaticamente assumiu a posição de primeira princesa. Todo mundo comemorou enquanto a Alia ficou de canto fingindo que não se importava. Porém, ela notou que daquele dia em diante a existência dela perdeu o significado para esse mundo. Ela foi esquecida pelas pessoas, abandonada pela própria mãe e ninguém da realeza queria interagir com ela. Foi assim que a Alia foi obrigada a viver em solitude como se fosse uma boneca. O Takafuji pensa que ela é igualzinho a ele, já que ninguém espera algo dos dois. Ela então sorri para o nosso garoto e pede para ele acordar por favor, avisando que por mais que a matéria fosse tediosa, era essencial para que ele sobrevivesse. Nosso menino tá ali cansado e bocejando, se perguntando por que hoje ela tá brigando, considerando que ela nem enche o saco dele normalmente. Ela então comenta que ouviu falar que ele tá aprendendo técnicas de espionagem no treino. Por mais que ele não fosse talentoso em mágico, parece que ele tem uma boa chance em conseguir utilizar isso que aprendeu aqui. Uma das coisas que o nosso protagonista não entende é porque não consegue usar direito as magias que são ensinadas nesse mundo. Ele sabe que provavelmente ele é um caso raro, já que até a Nala, que é uma simples empregada, consegue facilmente manipular vários objetos. Porém, a Alia fala que a comandante Idiana Eti é uma mulher ocupada e não teria tirado o tempo dela para ensinar se não visse potencial nele. Porém, nosso garoto responde que talvez ela só tenha visto vantagem em ser uma pessoa que ensina um dos heróis. Só que a Alia bate na mesa e fala que não. Ela tem certeza que ele pode se tornar forte e é por isso que quer ver ele se esforçar. Ele fica meio confuso com ela estando tão perto, porém ela se vira e fala pra ele seguir. Cena seguinte, eles estão descendo uma longa escadaria. Após um caminho que parecia interminável, os dois estão frente a frente com uma porta gigante. Ela usa uma magia falando que eles continuariam o treino dele nessa sala. E então fala que por mais que ele seja um herói, as pessoas chamam ele de fracasso. Se vira e pergunta se o garoto não acha isso uma vergonha. O Takafuji mais uma vez está se perguntando o que aconteceu com essa menina hoje pra ela estar toda animada assim. Ele sabe que desde o infortúnio que aconteceu com ela, ela vem escondendo as emoções dela, fingindo tão bem que começou a ser chamada da princesa boneca. Porém, naquele momento ela estava diferente. Ela não mais era a garota quieta e reservada que ele havia conhecido. Ela então entra na sala e no teto tem um enorme círculo mágico. Nisso, Sivir avisa que ele vai ser exilado do castelo nesse ritmo. Antes que ele possa se explicar, ela conta a frase da antiga rainha. Eles não têm obrigação nenhuma de criar pessoas incompetentes que vêm até esse reino. O nosso garoto continua sem se importar muito e só fala que ele não é incompetente, ele tem habilidade de detecção que é bem útil. Ela fala que concorda, porém ao mesmo tempo ele não tá se esforçando tanto quanto os outros. Como uma pessoa que carrega uma bênção, ele deveria agarrar o destino com as próprias mãos e dar o melhor de si. O Takafuji, coitado, toda hora ele tá dormindo na aula porque ele fica a noite inteira acordado. Porém, por mais que ela não soubesse, ele tava assim se esforçando, caçando nas madrugadas. E nisso fala para ela que tá tentando sim. Ele tá fazendo o melhor possível no alcance dele, é só que não aparenta ser tão poderoso quanto aqueles três. Nem mesmo tão acadêmica quanto a garota é. Só que nisso a Alia fala que essa sala mágica tem uma barreira. Ele põe a mão na porta e ela fala que ninguém vai escutar os gritos. Nosso garoto, porém, quer saber como é que abre esse negócio. Só que nisso ela dá uma encarada, levanta o pé e dá-lhe uma bicuda nas costas do nosso rapaz. Que isso? Ele foi de cara na parede. Ele se vira ali sem entender nada. E ela então fala que ele tá numa posição bem melhor do que ela e mesmo assim recusa dar o melhor dele. Ele tinha que saber que no momento que fosse expulso desse castelo, as criaturas do lado de fora iam matar ele instantaneamente. É por isso que ele tem que se esforçar pra sobreviver mesmo que passe vergonha. Nosso garoto não se importou muito com a bicuda, esse aí gosta de apanhar de mulher, já percebi. Até ficou impressionado com a garota, falando que a princesa boneca não mais estava presente naquela sala. E ela então grita, mandando ele assumir controle da própria vida. De repente o louco começa a dar risada e cai na gargalhada. Ainda fala que ela realmente é uma garota linda.
Realmente ele havia a subestimado e não esperava que ela fosse uma pessoa tão forte. Nisso ela pergunta se por acaso ele tá ironizando ela. Nosso garoto responde que não, até porque ele é uma das 4 pessoas que mais se preocupa com a própria segurança entre os 4 heróis. Ela percebe que ele não tá de brincadeira e fala que pelo visto ela que vem o subestimando. Assim que ele ativou a aura, ela fala que estranhamente ele parece bem mais forte do que um instante atrás. Ele então só agradece por ela ter falado a verdade e diz que já que ele tá prestes a ser exposto, ele vai ter que pensar num plano. A verdade é que por enquanto ele ainda quer ficar ali para adquirir o máximo de informação possível. Dia seguinte, no campo de treinamento, ele pensou em mostrar a verdadeira força da benção dele só para evitar ser expulso. O problema é que eles ainda não vão poder ir para nenhuma dungeon e no sol ele não é nada forte. Mas um treino se conclui e nosso garoto decide que a melhor forma era conversar com a comandante. Ele chamou ela para um papinho nas esperanças de convencer a rainha a não o expulsar. Porém, a cena já muda para ela falando que isso vai ser bem difícil. Ele pergunta se ela realmente acha que a habilidade dele é inútil. Pode parecer que ele não tá se esforçando durante o treino, porém ele tá assim. Só que nisso a comandante o interrompe e diz que na verdade ela não acha que a habilidade dele seja inútil. Ela até mesmo queria que ele se juntasse ao grupo de cavaleiros dela. Ele se surpreende com isso e ela explica que a habilidade que ele possui é extremamente valiosa nas dungeons que eles invadem. Ele pode se tornar uma ferramenta essencial em qualquer tipo de aventura. Porém, ele deveria saber que as palavras que ele solta não carregam nenhum peso e muito menos seriam capazes de convencer a rainha. Porém, ele poderia escolher trabalhar para o bem do reino como um soldado e não como um dos mais fracos heróis. Isso sim daria razão suficiente para que eles não o exilassem. Nosso protagonista para pensar. Ele sabe que se juntar aos cavaleiros desse lugar vai ficar preso a esse país. Não é algo que ele pode decidir assim de repente. Nisso ele fala que aprecia a oferta, mas precisa pensar um pouco sobre isso. Ela responde que tudo bem e avisa que se em algum momento ele precisar de alguém é só falar com ela. Nosso garoto é direto e questiona se ela tá falando pra ele conversar com ela quando foi exilado. Ela só olha pela janela e diz que talvez. Alguns dias se passam. Nosso garoto tá dormindo na mesa, perguntando se realmente uns vizinhos da nação vizinha estão vindo visitar. Ele explica que sim, porque seria uma festa de celebração. Como inúmeras pessoas foram convidadas, não teria classe e nem treino hoje. Nosso garoto tá exausto, querendo saber porque ninguém avisou ele dessa desgraça. Porém, ela só fala que aluno que dorme na aula não merece saber as coisas. Ele fica vendo que até essa maldita não gosta muito dele. Um tempo depois, a cavalaria do Limão entra na cidade. Tá todo mundo comemorando, soltando fogos, enquanto nosso garoto acha que para um país que tá fracassado financeiramente, até que eles estão gastando bastante nessa celebração. Talvez ele devesse aparecer nessa festa, já que ninguém vai o notar. Ou, na verdade, seria péssimo ele aparecer lá e ter que ficar explicando sobre a existência dele pra esses caras. Talvez até mesmo que não fazer uma investigação nele e querer saber por que 4 heróis foram invocados. Isso seria um saco, então ele esquece disso. Porém, não é como se ele também não pudesse saber o que acontece lá. Com isso, ativa o olho 2.0 e a consciência começa a navegar pelos corredores. Ele vê as 2 princesas e diz que a professora ficou maravilhosa com esse novo vestido. Porém, como sempre, o sorriso dela ainda estava meio falso. Ele vê todas as comidas chiques na mesa e já percebe que a Nala não mentiu. Um pouco antes, ao conversar com ela, ele acabou descobrindo que uma das razões desse reino tá falindo é porque eles fazem essas festas extremamente extravagantes. Parece que a rainha desse lugar é focada em manter as aparências de esplendor e luxo e acaba zerando as contas. Nisso, algo surpreende. Ele vê um grupo na frente do rio e já sabe. Esses são os heróis de outro país que também foram trazidos pra cá. O terceiro tinha uma aparência bem única. De cabelo loiro era difícil acreditar que ele era japonês. Ele decide dar uma identificada e vê que o nome do cara é Masayoshi Date. Ele considera esse um nome bem clássico para um herói. Porém, o que ele quer saber é por que esse cara tá gritando pro Ryuto. Ele faz uma leitura labial para saber o que o cara tá falando. E o loiro tá gritando o nome do Takafuji, mandando trazer agora que ele tá o desafiando pra um duelo. Rapaz, a história é rápida e depois a festa já acabou e a Lia tá falando que o Takafuji tá vindo. Todos os heróis na sala dão uma olhada. E nosso garoto percebe que ele não teve como fugir disso. O Masayoshi então vem e diz que tá o desafiando pra um duelo. Todo mundo tá em silêncio, curioso pra saber qual vai ser a resposta. Preguiçoso, nosso garoto só pergunta por que um duelo de todas as coisas. Pro que o Masayoshi grita que é pra provar pra deusa que ele não é merecedor do amor dela. Ele fica meio confuso, porém o loiro manda ele parar de bancar o bobo. Porém, o Masayoshi diz que sabe muito bem que ele foi parar no Espaço Branco, onde ele conheceu a deusa que trouxe eles a esse mundo. O protagonista diz que tanto faz, até porque todo mundo passou por isso. Porém, o Masayoshi diz que ele ofereceu um casamento para a deusa. Pro que ela respondeu que se ele derrotasse Inori Takafuji, ela pensaria sobre o caso. Ele já percebe que a maldita não só tá querendo jogar os problemas dela pra ele, como também quer se virar do garoto. Realmente, ele vai ter que fazer essa maldita pagar o preço a próxima vez que vê ela. E estranhamente, os outros heróis estão se perguntando que negócio é esse do Espaço Branco e deusa. Na hora, nosso rapaz nota que eles foram invocados de forma diferente, já que não estão entendendo.
Daria muito trabalho explicar tudo, então por enquanto ele decide só fingir. Nisso ele fala pro cara que nem tem ideia do que ele tá falando, mas ele aceita esse tal duelo. O loiro sorri e nosso garoto fala que agora era só decidir qual seria o formato. Se fosse um combate 1 contra 1, seria fácil demais, até porque, diferente dos outros heróis, ele não tem um corpo sobre-humano e nem tem classe especializada em combate. Por acaso, ele não tinha ido até ali pra fazer bullying num garoto que tem todas as desvantagens do mundo. Se isso fosse assim, era uma vergonha. O Masayoshi grita que claro que não e ele aceita qualquer duelo que ele mandar. A galera tá impressionada que ele aceitou uma idiotice dessa. Nisso, nosso rapaz então comenta sobre uma dungeon na qual ele ia treinar com os cavaleiros. Eles poderiam competir para ver quem seria o primeiro a matar o chefe do primeiro piso. O Masayoshi diz que realmente é uma ótima ideia e aceita o desafio. Porém, o Ryu fala pro nosso garoto que por mais que ele possa navegar a dungeon com facilidade, ele não vai conseguir matar o chefe. Porém, nosso garoto sorri e fala que ele tem um planinho. O duelo então foi marcado para o dia seguinte. E logo após o duelo, a rainha pergunta se ele é o tal do Inori. Ela manda ele explicar por que ele aceitou um duelo e foi completamente pulverizado. Nosso garoto pensa que pulverizado é a palavra certa. O Masayoshi é uma força da natureza. Nenhuma criatura daquele lugar teve chance e até mesmo o chefe caiu em poucos segundos. Por outro lado, nosso garoto usou a detecção para passar por tudo de forma sorrateira. A conclusão objetiva é que realmente ele foi esmagado nesse duelo. A rainha então fala que ela estava ignorando o quão preguiçoso e fraco ele é. Até porque a comandante dos cavaleiros acreditava que ele tinha potencial, porém com essa atitude ele trouxe fraqueza a esse reino. E isso é algo que ela não pode perdoar. A Lia já sabe o que vem e na hora a rainha avisa que Inori Takafuji estava banido desse lugar. A primeira princesa parece gostar, enquanto as outras duas garotas ficam meio tristes. Porém, quem tá sorrindo bem feliz é nosso rapaz, esse maldito com certeza queria sim. A rainha pergunta se ele tem alguma objeção e ele fala que sim. Ele quer saber como exatamente ele causou danos ao reino. Ele explica que isso é óbvio, perdendo esse duelo ele manchou a imagem. Ele então explica que quando se trata de uma corrida ele realmente perdeu. Porém, a aposta do duelo na verdade era o valor. Era só uma batalha para ver quem era merecedor de ser amado por uma certa garota. Em adição a isso, eles prometeram que não iriam deixar ninguém fora do duelo saber do resultado. Sem contar que ele nem é considerado um herói nesse lugar e a presença dele não é revelada para as outras nações. Sem poder, influência e sem ninguém saber quem ele é, claramente ele não trouxe nenhuma desonra a esse lugar. Até porque o duelo era só um jogo bobo. Porém, ele aproveitou a entrada naquela dungeon para usar o talento dele de detecção. Uns caras jogam um saco de dinheiro e ele fala que conseguiu essa pequena recompensa. A rainha e a princesa estão impressionadas e ele fala que vai oferecer esse pequeno tesouro para a majestade. Ela parece feliz, enquanto nosso garoto diz que foi fácil encontrar isso com a habilidade dele. A verdade é que o Takafuji só não quer sair do castelo por enquanto, então usou essas moedas para ficar ali mais um tempo. Dessa forma, ele removeu a encheção de saco da rainha e do Masayoshi do pé dele. E agora tá de volta às noites, caçando com tranquilidade e aumentando o nível dele. Desde que não saibam que ele continua se fortalecendo, pra ele tá tranquilo. A única coisa chata é que ele tá começando a ficar cansado de sugar o sangue desse pássaro. Ele dá uma olhada pro lado e percebe que tá na mesma parte que começou a caçar naquele dia. A floresta realmente mexe com os sentidos dele e ele se pergunta se não tem uma outra forma de usar a detecção. Ele ativa o olho da visão demoníaca junto com a detecção e consegue notar uma barreira para uma outra área. Era uma espécie de ilusão que você não conseguia ver e acabava mudando de direção. Porém, com o olho ele consegue e se pergunta se existem criaturas mais fortes que os castos ali dentro. Ele sempre pode voltar com o teleporte se algo perigoso aparecer, então ele adentra. Escondido por ali, tinha um lobo gigante com a sua matilha. Assim que ele deu os primeiros passos, notou algo pro lado e eram alguns lobos se aproximando. Era a primeira vez que ele ia lidar com criaturas que vêm em um número maior, então ele na hora ativa a teia dele. Um monte de armadilhas se forma em volta e poucos segundos depois, os lobinhos já estavam tudo morto no chão. Se ele tivesse que lidar com mais do que 3 criaturas dessas, seria bem difícil. A sorte é que a armadilha é só instalar e os bichos acabam se prendendo. Ele começa a mandar o bicho pro vazio, falando que ao menos eles parecem dar mais experiência que os queixos. Um tempo depois, ele já tá de volta na floresta. Em meio a um lago tinha uma árvore sobre a luz da lua. E nosso garoto notou que aquilo parecia o cenário perfeito para um chefe aparecer. Na hora que ele se vira falando que porém não era um videogame, o chefe já tá nas costas dele. Rapaz, antes que ele possa reagir, já perdeu o braço, que isso, filho? O menino tá olhando pro lado ainda quando o bicho já deu-lhe uma patada, o garoto saiu rolando com as costas na árvore. Ele nem entendeu o que aconteceu e a criatura já tava frente a frente. Era uma besta mística chamada Fenrir. Ele percebe que o maldito não era um demônio e sim uma criatura bem diferente. Talvez fosse uma espécie de mini-chefe ou algo do tipo, já que ele não morreu instantaneamente. Ele pode caminhar pela sombra, porém seria um problema considerando a velocidade do bicho. Só que ele não tem muito tempo, já que a criatura já veio dar a mordida para finalizar. O monstro destrói a árvore, porém nosso rapaz não estava mais lá.
Ele já tinha teleportado pro topo da árvore e saído com umas asas voando. Já se lembrando do mundo no qual ele conseguiu os poderes de vampiro, ele disse que nunca esperou que já ia ser necessário usar algo assim. O Fenrir então olha pra cima e perguntou por que ele foi até ali. Pela habilidade de falar, nosso garoto sabe que é uma besta realmente especial. E ele então responde que só chegou ali porque ficou perdido na floresta. Porém, o lobo fala que isso é mentira, porque ele claramente atravessou o portal da ilusão e entrou de forma intencional nesse lugar. Nosso garoto diz que ele estava curioso. Normalmente uma ilusão serve para proteger algo especial e ele queria saber o que era. Pro que o Fenrir responde que chega disso, já que ele invadiu ali e matou alguns da espécie dele e o garoto não ia sair vivo. Porém, o Takafuji só responde que quanto mais o lobo fala, mais certeza ele tem que tem alguma coisa escondida nesse lugar. Ele quer saber o que tem tão importante ali. O lobo diz que como um presente para a próxima vida, ele vai deixar que ele saiba. Ali é a terra na qual eles fizeram um pacto com uma bruxa. Ele não sabe porquê, mas desde o tal pacto eles vêm protegendo esse lugar. Tudo que ele tem que fazer é eliminar qualquer perigo ou monstros que invadam. Claramente que um intruso como ele também é um alvo. Com isso dito, ele avisa que se o garoto ficar parado, ele vai morrer de uma forma não dolorosa. Porém, o Takafuji tá mais impressionado que o braço dele já voltou pelo visto por ele ser um vampiro. O poder de regeneração que ele tem é mais impressionante do que ele imaginava. O Fenrir então se prepara para o ataque, falando que claramente ele não é alguém normal. Pula na direção dele para o atacar, falando que realmente ele não pode sair vivo dali. O Takafuji tenta se mover e o lugar explode. Graças ao olho do demônio, por muito pouco ele consegue ler os movimentos. Ele tenta sair voando, percebendo que não tem como ele enfrentar esse monstro agora. Ele ia pegar distância com um voo, então cair no chão e usar o teleporte. Porém, no meio da queda, a criatura mandou um monte de ataque de gelo. Ele tenta se proteger com os braços, porém os ataques que bate na árvore rasga ela na hora. O lobo tava de costas, deu uma olhada pra ele e em um segundo já veio pra dar outra mordida. Mais uma explosão e ele consegue sair por pouco pro lado. O monstro era tão rápido que ele não tinha chance nenhuma de usar a habilidade de hipnose e tava difícil achar uma escapatória. Ele vê que na frente dele tem uma cachoeira e se pergunta como que ele vai sair dali. O lobo tá vindo por cima, mandando mais um ataque de gelo e chegando pra dar a mordida. O nosso rapaz tenta se proteger, porém agora as asas dele foram todas cortadas. O Fenrir sorri e então vem pro ataque final. Porém, o Takafuji sorri de volta, ativa a habilidade dele no chão e manda um monte de espinho. Por pouco, o Fenrir conseguiu sair pro lado e não foi empalado. O Takafuji vem guardando o resto de alguns troncos na outra dimensão para caso algo assim acontecesse. O problema é que a situação não ficou mais fácil por causa disso. Enquanto o Fenrir tá encarando ele tenta achar uma oportunidade para usar o teleporte. Ele queria conseguir usar a habilidade de hipnose para distrair ele por um segundo. Com isso, começa a usar mais uma vez a magia negra, falando que vai ter que comprar um pouco de tempo. Ele saca algumas adagas e o lobo se prepara para isso. O Takafuji sabe que no mínimo uma abertura tem que ser criada. Ele começa a expandir a aura dele enquanto o lobo se pergunta o que o garoto tá planejando. O protagonista sabe que a criatura é forte e rapaz quase tomou uma mordida nas costas. Bem nessa hora ele puxou umas outras facas e jogou na direção da cabeça. O Fenrir achou tudo isso inútil, até porque um ataque tão mal planejado não ia funcionar nele. Ele dá mais um ataque com a cauda mandando os golpes de gelo, porém nosso garoto se defende com a faca. Ao menos graças à regeneração, ele só tem que proteger a cabeça e as pernas para conseguir andar e ficar vivo. Enquanto isso, o Fenrir tá começando a ficar impressionado com o quão persistente o garoto era. Nosso rapaz ergue uma armadilha de linha negra. Diversas árvores em volta já tinham sido marcadas e o lobo fica preso. Nessa hora, finalmente, o Fenrir parece ter sido imobilizado. O protagonista sorri por um segundo, porém todas as árvores já são destruídas. E o lobo conta que algo assim nem deixaria um simples arranhão. Impressionado e assustado, ele volta a tentar fugir, pensando que agora só sobrou uma solução. Enquanto se esquiva dos ataques de gelo e o lobo vem para dar a mordida, ele pede para que isso funcione. Nisso ele pisa numa árvore e manda um parkour subindo até os céus. O lobo acha que ele vai tentar fugir voando, o que é idiotice. Ele manda mais um ataque com a cauda, falando que assim ele só se tornou um alvo fácil. Porém, enquanto tava fugindo, o Takafuji foi deixando várias cordas com o outro olho. E agora toda a área da qual ele tinha percorrido havia se tornado um círculo de teleporte. Ele ativa, falando que agora não tem como ele escapar. O lobo percebe que o garoto desapareceu no alto e se pergunta onde ele foi parar. Porém, o Takafuji já tava nas costas, falando que o plano deu certo. Agora tava na hora de dizer um adeus pro amigo. Com isso, ele dá-lhe uma facada certeira no olho do lobão. O bicho grita de dor e ele avisa que só ficar apanhando não é bem o estilo dele. Porém, a criatura mística começa a balançar o rabo, destruindo tudo em volta. Um dos ataques quase pega no nosso rapaz, porém agora que o bicho tá cego, tá fácil de desviar. Eu achei que ele só tinha furado um, porém o menino foi ligeiro e cortou os dois olhos, filho. O bichão não consegue ver mais nada mesmo. Porém, com a forma como o monstro tava parado, ele sabe que a criatura quer o localizar pelo cheiro. E a sensação assassina que o monstro soltava era assustadora. Mais uma vez, ele vem pra dar uma mordida, só que nosso garoto só fala que agora é hora de ir embora. O ataque tinha ficado lento e fazer um teleporte e sumir era fácil.
O lobo fica ali se perguntando onde o maldito foi parar. Depois de alguns teleportes, ele tá de volta no quarto acabado. Depois de todo esse sofrimento, tudo que ele conseguiu foi machucar um pouco a criatura. Porém, ele garante que da próxima vez ele vai vencer. Nesse dia em diante, ele vem se infiltrando na parte de equipamentos do castelo, obtendo alguns materiais e metais de qualidade para caso outra emergência como aquela aconteça. Além disso, no meio do combate, ele roubou um pouco do pelo do Fenrir. O item possuía várias propriedades de cristalização e endurecimento. Assim que ele aplicava um pouco de magia negra, na hora o negócio ficava duro. Agora estava explicado porque toda vez que o monstro o atacava, tinha um pouco de energia no golpe. Se esse é um material que se modifica ao ser colocado humano, ele se pergunta o que acontece ao criar uma arma com isso. Ele recebe uma espécie de linha chamada Gleipenir. Esses eram fios indestrutíveis, independente da força que fosse aplicada, e endureciam e cristalizavam quando magia era aplicada. Isso pra ele é perfeito, já que nem mesmo o próprio Fenrir vai conseguir destruir esse negócio. Ele então tem uma ideia e modifica o fio para formar uma luva. A luva negra possuía um endurecimento das trevas e cristalização, assim como os cordões. Ele sabe que tem muito mais fio desse guardado, já que o Fenrir o atacou inúmeras vezes, e então tem uma ideia interessante. Segundo seguinte, o garoto já tá de volta de Eterni e fez a roupinha completa. Agora sim tinha chegado o momento da vingança. Uma explosão amarela acontece na floresta, o Fenrir toma um susto e o Takafuji apareceu dando oi, avisando que já faz um dia que eles não se veem. O Fenrir tá pensando que o maldito realmente é sem vergonha de ter pisado nessas terras de novo. O monstro ainda tá cego e o Takafuji diz que ele realmente tem olhos lindos. A criatura dá um ataque mandando ele calar a boca e nosso rapaz tá impressionado que mesmo cego ele ainda era preciso. O monstro então avisa que ninguém nunca pisou nessa terra 2 vezes e saiu vivo. E com isso o protagonista nota que a raiva da criatura e além da dor da falta do olho realmente era um bastardo persistente. O material dele é incrível e é óbvio que ele precisa matar para conseguir. O monstro continua atacando até que o Takafuji toca na árvore. De dentro dela, alguns lobos negros começam a sair. O monstro não consegue entender o que está acontecendo, mas está sendo mordido em todos os lados. Nosso garoto diz que pelo cheiro ele já deve saber muito bem do que se trata. Ele estava sendo mordido por corpos que costumavam ser da raça dele. O monstro xinga querendo saber como ele tem coragem de fazer algo assim, porém nosso garoto só responde que eles pareciam bem úteis, então ele fez deles seus servos. Nisso o Fenrir começa a chacoalhar atacando tudo para longe e um deles quase acerta nosso menino. O ataque do protagonista não foi efetivo, mas foi suficiente para comprar um tempo. O lobo consegue mesmo assim acertar uma patada do lado. Ele consegue se teleportar no meio do ataque, enquanto os lobos estão rodeando as árvores. No momento que ele parou para descansar atrás da árvore, o Fenrir veio dar outro ataque, porém ele se teleportou de novo. O monstro tá começando a ficar com ódio disso, enquanto o Takafuji agora tá surgindo até nos céus. O chefe se prepara e pula pra mordida. E é aí que o Takafuji diz que em nenhum momento ele tá tentando escapar. A criatura dá de frente com as linhas e acaba ficando preso. O Fenrir não consegue acreditar que não conseguiu detectar, mesmo com o olfato que tem. Enquanto o Takafuji tá no swag ali em cima, o lobo se pergunta o que o bastardo fez. É aí que ele explica que essas linhas foram feitas com o próprio pelo do lobo, e não mais tem como ele escapar. Ele então prepara a mana negra na mão, toca na linha e manda ela diminuir. O lobo agoniza enquanto as linhas se contraem e começam a puxar ele pro chão. O bicho vai de cara, tenta soltar um rugido, mas nada acontece, ele tá de volta com a boca fechada. O Takafuji explica que como a linha foi feita com o pelo dele, ele não conseguiu detectar, já que tem o mesmo cheiro. E conta que desde o momento que chegou, todos os ataques que ele recebeu e os lobos que ele enviou foram só pra distrair tudo enquanto passava a linha por ali. Agora que ele tá imobilizado, não tem mais o que ele possa fazer. Ele dá adeus ao Fenrir, ativa a redução mais uma vez na linha enquanto os lobinhos observam. A criatura se pergunta se realmente vai ser assim o fim dela. Se ele morrer, o pacto também vai acabar. Porém, meu filho, tarde demais. Takafuji não só te matou, como já bebeu seu sangue. Essa morte por si só rendeu 5 níveis pra ele e ele ainda conseguiu habilidades extras. É aí que ele nota algo interessante no sisteminha. Uma habilidade única chamada Vassar do Rei. Alguém do lado então o chama de mestre. Quando ele olha, são os lobinhos que ele havia matado e agora parecem conseguir se comunicar com ele. Provavelmente foi por causa da nova habilidade, ele se pergunta se isso aplica a qualquer subordinado. Nisso, um dos lobos pergunta por que ele não faz do Fenrir também um subordinado igual eles. O antigo mestre era uma criatura que o lutou de forma desesperada para proteger essa terra e sempre protegeu a todos. É por isso que eles que serviam a eles antes gostariam de ter ele como aliado. O Takafuji respira fundo e sabe que realmente não tem nada de ruim para ele algo assim. O problema é que ele já tá ficando cansado e sem energia. Enquanto isso, num jantar no castelo, o Ryu tá falando que vem notando que a primeira e a segunda princesa não parecem se dar muito bem. A Tamaki acha que não é esse o caso e sim que a segunda princesa é muito reservada. A Oi fala que não tem certeza e começa uma conversa sobre isso.
Enquanto o Takafuji não tá nem aí pra isso e com mais ódio de que a carne dele sempre vem com alho. Até que o Ryu fala que o nosso garoto poderia ajudar com isso. Ele pergunta por que estão falando dele. A Aoi ou a Tamaki poderia resolver isso, já que são mulheres e é só conversar com as princesas. Porém, o Ryu insiste, dizendo que ele tem aula com a segunda princesa e é mais próximo dela, então talvez fosse fácil descobrir. Eles poderiam tentar aproximar as duas. O Takafuji responde que a primeira princesa é cabeça dura e algo assim não ia dar certo. Porém, o Ryu então fala pra ele não se preocupar, que é só ele pedir que ele escuta. Nosso garoto não sabe por quê, e nisso o Ryu fala que é porque ela tá completamente apaixonada por ele. Ao ver a ação das meninas, nosso rapaz percebe que a reputação do Ryu tá indo de ralo. Ele explica que nosso garoto que pode pedir um dia livre pra ele uma vez por semana se ele aceitar. E como nosso garoto odeia os treinos de dia, ele aceita na hora. O problema é que primeiro ele ia ter que começar conversando com a primeira princesa e ele bate na porta. Já de braços cruzados, ela diz que só vai conversar com ele porque o Ryuto pediu, então era bom ele falar logo. Logo na entrada, ele já tá querendo voltar pro quarto. E antes que possa abrir a boca, ela fala que vai permitir somente hoje que ele se direcione a ela. Era bom ele se sentir bem grato por uma situação como essa acontecer. Ele ignora tudo que ela tá falando e só nota que o quarto da garota é bem luxuoso. E ela se achando, fala que ele deve estar fascinado pelas riquezas que ela possui e que ele jamais vai conquistar nessa vida. Ele então aponta pra um pato ali e pergunta se isso realmente é algo que ela gosta. A Amanda responde que realmente ele é bobo, ela é da realeza, então tudo que ela possui são presentes da mãe ou presentes das outras famílias. Nosso garoto só quer sumir dali e diz que vai tentar terminar isso logo. Nisso, quando ele começa a falar sobre a relação entre ela e a segunda princesa, na hora Amanda o interrompe e diz que nunca se importou com ela. O Takafuji vê que não deveria ter aceitado o trato de conversar com essa maldita. Com preguiça do teatro, ele fala que o Ryu pediu para que ele ajudasse a primeira e a segunda princesa a conversarem mais. Porém, Amanda responde que ela particularmente não tem interesse nenhum nisso. Ele não entende muito bem o porquê e ela fala que ele, como uma pessoa comum, nem tinha que estar se envolvendo nisso. Ele já tá com a mão na cara, vendo que vai ter que usar um método fácil. Comenta mais uma vez sobre ser um pedido do Ryuto e que ele ficaria muito triste se essa oportunidade que ele criou não desse certo. De repente ela tá animada falando pra ele explicar os detalhes desse plano. Ao menos ela era infantil o suficiente pra algo assim funcionar. Um tempo depois, Amanda explica que a relação das duas não foi sempre assim. Quando elas eram jovens, elas se davam muito bem. Elas conversavam e passavam todo o tempo junto. A Elia sempre foi inteligente e gostava de brincar com ela e se divertir. E é por isso que ela sempre gostava de ficar seguindo ela por aí. Porém, do nada, em algum certo momento, ela começou a querer se distanciar. Logo após, ela fez 7 anos e recebeu o título de primeira princesa e o direito de herdar o trono. Foi quando ela descobriu que a Lia não era realmente irmã dela e nem filha da mesma mãe. Daquele dia em diante, tudo mudou e agora, no presente, a relação delas está assim. A verdade é que para se tornar rainha, ela teve que passar por um treinamento extremamente restrito. Foi só em meio a isso que ela acabou percebendo o quanto a Lia era excepcional e gentil. E começou a se pegar pensando que seria bom se ela ainda estivesse ao lado dela. Porém, os adultos nunca permitiram algo assim acontecer, então a distância entre elas aumentou. Ela vira o rosto e fala que é só isso que tem a contar. O Takafuji ao menos percebeu que toda a arrogância que ela tinha era só pela forma como os adultos a criaram. Assim como o quarto dela não tinha nada que dizia que era ela. Tudo que ela tinha e até mesmo a personalidade de certa forma foi criado. E ficar agindo de forma superior é a solução que ela encontrou para expressar ao menos um pouco de personalidade. A Amanda então se deita na mesa e fala que agora que já contou tudo, era bom ele dar um conselho. O Takafuji diz que ela deveria ir até a irmã e falar: de agora em diante vou te chamar de minha irmã. Porém, Amanda responde que se ela começasse a falar algo assim, todas as empregadas iriam comentar. Ele dá risada e pergunta se por acaso as empregadas estavam acima da princesa. Era estranho que a pessoa que deveria herdar o trono não podia nem escolher como agir. A garota tenta explicar que isso tudo só causaria problemas pra Alia. Mas ele avisa que a Alia não é tão fraca quanto ela pensa. Ela pensa por um segundo, então responde que tudo bem, ia levar o que ele falou em consideração e agradece. Sem falar nada, ele só sai do quarto. Um tempo depois, ele contou tudo isso pra Nala. A empregada responde que entendeu, mas não tá muito animada não, só que mesmo assim ela vai entregar a mensagem. Nosso rapaz sabe que essa é a melhor opção para passar essa mensagem, já que a Nala também é empregada da segunda princesa. No outro dia de manhã, a Nala vem falando que tem algo a dizer para nosso rapaz sobre a segunda princesa. Ele pergunta o que foi e ela diz que ela mandou avisar que hoje eles teriam um treino especial. Pobre Takafuji já sabe que vem problema pra cima dele. No meio da cidade, em uma rua movimentada, lá tava ele tendo que seguir as duas por todo lugar, se perguntando por que eles vieram até ali pra ter aula. A Lia explica que se acostumar com as ruas e a atmosfera da cidade também era algo importante dos estudos sociais. E é por isso que ele iria acompanhar ela até uma loja.
Ele quer saber o que eles vão comprar e ela então pergunta se talvez eles não deveriam dar uma olhada em alguns acessórios. Já na tal loja, ele se pergunta por que uma princesa tá vindo pessoalmente comprar coisa. Ela tá ali toda interessada, então pergunta pro nosso rapaz qual ele acha mais bonito. Sem se importar muito, ele só fala que ambos são bonitos. Nisso, a Lia pede pra ele se concentrar porque o presente nem era pra ela. Ele fica meio confuso, então a Nala explica que esse era um presente pro aniversário da primeira princesa. Depois que ela passou a mensagem que ele havia pedido, a Alia respondeu que amanhã eles sairiam juntos pra comprar um presente pra irmã mais nova. Ele diz que entendeu, porém quer saber por que se importam com a opinião dele. A Alia fala que se ele entrou no quarto dela e conversou um tempão, talvez saiba mais dos gostos dela do que ela sabe. Porém, ele explica que o quarto dela só tem presente nada que ela havia escolhido, então qualquer coisa vai servir. A segunda princesa pergunta se isso quer dizer que presente é inútil, porque ele explica que presente é importante de quem vem. É por isso que ele acredita que qualquer que seja a escolha dela já vai ser o suficiente. A Nala tá achando que o garoto é gentil, porém ele só tá dando as respostas que vai levar ele pra casa o mais rápido possível pra ele dormir. Só que a segunda princesa ficou toda feliz e já foi lá comprar. A empregada elogia nosso rapaz, falando que é graças a ele que elas tiveram essa ideia. E ao ver a Alia sorrir, diz que é muito bom ver ela feliz mais uma vez. Ela se vira perguntando o que eles estão conversando e ela disfarça. Com isso, 5 dias se passam. Ao menos ele foi convidado para o aniversário da primeira princesa. Só tinha comida extremamente cara e pessoas de alto status. Uma nota pro editor, vai estar invertido aí, porque esse capítulo tava com as imagens ao contrário. Você vai ter que buscar a foto que ele tá ali se escondendo atrás de um pilar, olhando pra princesa, ou aquela antes com o olho dele vermelho, pra depois voltar pra essa parte aí, que agora deve estar a imagem. Todo mundo tá ali com cara de trouxa, mal desenhado, enquanto o nosso garoto tá com o olho do capeta observando geral. Como sempre, escutando conversa alheia e se perguntando cadê a segunda princesa. Ele então vê ela se escondendo atrás de um pilar e, pelo visto, parece estar nervosa de ter que conversar com a irmã mais nova. Considerando que a irmã dela tá conversando com o Ryu, realmente é difícil se envolver naquilo. Ele decide se fingir de bobo e dar uma ajuda. Nisso acaba aparecendo aleatoriamente do lado da Alia, que pergunta o que ela fala ali. O Takafuji responde que daquela vez ela meteu um chute, então não era pra ela se sentir mal. Ele pergunta aonde tá a coragem daquela vez, e então dá-lhe o empurrão também. Ela vai cambaleando pra frente e para cara a cara com a Amanda. Os nobres estão tudo olhando meio confuso, enquanto o nosso garoto só espera que isso não vire um caos. Essa menina já tinha ido tão longe que agora ela só entregar esse negócio logo. A Alia então toma coragem e oferece o presente pra princesa. A Amanda fica meio sem resposta por um segundo, então abre a caixinha e dá uma olhada. Nisso fala que quer usar esse negócio, e então a Alia ajuda ela a colocar no cabelo. Ela se vira perguntando como tá, porque ela diz que ficou muito bem. Ela então sorri e a festa continua normalmente. Nisso, a Amanda fala que quer outro presente e esse seria começar a chamar ela de irmã mais velha. Surpreendendo a irmã, que fica meio sem graça e começa a se lembrar dos tempos que elas tiveram juntas. Ela então diz que vai ficar feliz, a outra se surpreende e elas se abraçam emocionante um momento. Enquanto isso, Takafuji tá ali, pensando que ao menos resolveu esse problema. E estranhamente, o rei e a rainha tava feliz com isso também, então essas meninas só estavam de gracinha, já deviam ter se juntado há muito tempo. O Ryu fala pro nosso garoto que realmente foi uma ótima ideia pedir pra ele resolver isso. Pro que o nosso rapaz responde que trabalhou muito pra conseguir fazer acontecer, então é bom ganhar uma boa recompensa. O cara fala que tudo bem, ele vai tentar achar algo bom. Mas vendo as duas princesas, ele realmente tá feliz que isso tenha dado certo. Nosso menino fica só pensando que esse maldito realmente sempre age como um herói perfeito. Ele então dá tchau falando que vai experimentar um ar fresco. Quando ele tava do lado de fora, a Alia se aproximou e agradeceu a ele. Nosso garoto só falou para ela não se preocupar que não tinha ninguém por perto escutando a conversa. Ela sorriu, falando que realmente essa habilidade de detecção deixava as coisas mais fáceis. Nisso, Takafuji perguntou se ela se sentia melhor agora que começou a expressar as emoções. Porque ela ficou com raiva, já que se tinha alguém que nunca expressava as emoções, era ele. Rapaz, porém, do nada tem um banho de sangue no piso. Tá todo mundo assustado e nosso garoto pensa que agora ela não vai mais ser chamada de a princesa boneca. Um grito ecoa no salão e os dois se viram. A Alia vai sair correndo, porém ele bloqueia o caminho e fala pra ela ficar ali parada. Rapaz, tinha uma cabeça voando e o rei e a rainha tava morto, o que aconteceu aqui? O cara grita mandando os corruptos ficarem em silêncio, avisando que os antigos donos desse lugar estavam gastando as finanças sem se preocupar com a pessoa. O rei que não fazia nada pra parar a mulher também merecia a morte. E é por isso que ele, um tal de Viterai que possui sangue real, vai assumir o trono. E a pessoa que se chama Higiana vai ser a nova rainha. Rapaz, logo a comandante que vem treinando nosso garoto, agora as coisas complicou. Os dois estão ali assustados, enquanto a coitada da Amanda se aproxima da cabeça da mãe. Ela começa a ativar o poder dela, falando que eles são dois loucos. Já tá preparando a esfera de luz, mas eu acho que isso não é uma boa ideia, menina. Obviamente que a Higiana vem em um segundo e já cortou a menina toda, só não mata a coitada. Fiquei com dó na menina, mas ao menos foi só um bracinho que cagou um pedaço de lixo no chão. Ela agoniza e o broche que acabou de receber também rola no asfalto.
Os heróis se assustam e a Gianna fala pro Ryu não se mexer. Se ele atacasse de qualquer forma, não teria uma morte pacífica. Nisso, tal Viterai grita avisando que eles são crianças e pessoa das bruxas. Eles traíram os desejos das bruxas e tiveram a decisão idiota de invocar os heróis. Esse era um grave pecado que só poderia ser perdoado com a morte. Rapaz, enquanto a coitada da Amanda tava chorando chamando pela irmã, a Gianna passou-lhe a espadada? Que isso, filho, essa comandante aí foi plot twist mesmo, inverteu tudo, a que eu odiava agora eu gosto, a que eu gostava agora eu odeio. A Alia tá querendo fazer alguma coisa, porém o protagonista sabe que é loucura. A menina vai gritar pela irmã, porém ele na hora tampa a boca dela e fala que seria idiotice eles serem descobertos. Realmente, uma rebelião era algo que ele não esperava agora. Nisso, o Viterai manda os cidadãos e os soldados mandarem esses malditos que estão contra a bruxa irem pro lado dela. Os nobres vai falar alguma coisa, porém filho toma a corte nas costas. O maldito ainda sorri pros céus, falando que agora sim ele conseguiu purificar toda a família real. Qualquer um que fosse contra esse desejo merecia a morte. O Takafuji continua mandando a Alia se acalmar, senão ele ia morrer também. Ou ela tentava qualquer coisa e morria de uma forma idiota ali, ou os dois escapavam agora. No momento que a coitada da Amanda morreu, o Ryu foi até o corpo dela, falando que ele estava sendo ridículo, já que não existia algo como uma pessoa que merecesse morrer por algo tão tolo. Porém, o Viterai só fala que os heróis ainda são muito novos. Todos os nobres que estavam ali nem mereciam a vida que tinham. Ele não compreendia a situação na qual o país deles estavam. O Ryu grita que mesmo assim não era necessário terem os matado. Porém, o cara só fala que se ele visse os horrores da cidade, entenderia. E nisso, manda a Diana prender os heróis. Ela ativa a aura dela linda como sempre, porém perigosa como nunca, e fala pro Ryu que é melhor nem resistir. Porém, o menino não bate bem da cabeça não, ele ativa a benção dele de quebra do limite e manda um corte de luz na direção dela. Porém, a Gianna só tinha esticado a espada e defendido facilmente. Ainda fala que tanto o poder que ele possui quanto o julgamento não são ruins. Ele mais uma vez parte pro ataque mandando um monte de corte, porém, pela calma e estilo todo dela, se sabe que o menino não tem chance. Os ataques estavam cortando a sala inteira e a Oi tava segurando uma barreira enquanto um monte de cara tava dando espadada. A Tamaki falou que as duas tinham que salvar logo o Ryu pra sair dali. O problema é que elas estavam cercadas por inúmeros soldados, então não ia ter como resolver isso facilmente. A Gianna tava calma enquanto o Ryu já tava exausto. Ela comentou que se pelo visto nem a Tamaki tá fazendo algo, a vitória vai ser fácil. O Ryu se defende mais uma vez, até ela se aproximar do rosto e perguntar o que ele vai fazer. Mesmo que ele continuar lutando, ele não tem como vencer. Era melhor ele desistir pra eles serem capturados e ela ia acabar logo com a segunda princesa. A coitada tá ali caída e nosso rapaz avisa, minha filha. Vamos embora que se tu ficar aqui tu vai morrer, tu ouviu isso aí? Ela tá ali hesitando, porém ele pergunta se ela realmente vai desistir mais uma vez depois de tudo isso. A Alia percebe que ele tá se referindo à irmã e como ela abandonou ela daquela vez. Ela então decide que não vai desistir, ela vai sobreviver para poder um dia se vingar. Ela não ia deixar que a Diana decidisse como a morte dela seria. Ele sorri, então fala que se esse é o caso, ele vai ajudar ela a escapar. Porém agora não vai mais chamar ela de segunda princesa e sim de Alia. Nesse mesmo momento, a espada do Ryu foi destroçada. Ele viu que não ia ter chance e a Diana falou que esse é o fim. Rapaz, deu uma bicuda com a ponta do tamanco bem na barriga do coitado essa do Will. O menino cuspiu o almoço de 3 dias atrás e na hora a Tamaki viu que não ia dar. Ele já estava imobilizado no chão e ela percebeu que quanto mais tempo eles ficam ali, mais perigoso tá ficando. Ela decide que vai ter que logo salvar o Yuto, porém em um segundo a Diana já destruiu a barreira da Oi com um ataque. As duas se surpreendem, porém a comandante só manda prender todo mundo. Rapaz, os soldados vêm e tacam as duas no chão. Vocês deviam comemorar que não tiveram a cabeça cortada pelo menos. Nisso ela então manda levar todos eles pra prisão. Rapaz, a Gianna desumilde ainda dá uma olhada pro Ryuto e se pergunta se não gastou muito tempo tentando treinar esse cara. Enquanto a Alia foge, ela pensa que ao menos a garota não tinha como fugir sozinha. Porém, ela não tá sozinha, né, filha? Ela tá com o nosso capeta. Com a detecção, ele fala exatamente qual o melhor corredor pra eles pegarem e eles conseguem passar sem serem notados pelos guardas. Enquanto foge, a Alia fica impressionada com o quão longe ele consegue detectar a presença de qualquer pessoa. Ele então pergunta se ela sabe usar mágica, que responde que só o básico. Nisso ele aponta pro fim do corredor e fala que em 10 segundos 3 soldados vão aparecer e ela tem que resolver. Ela fica meio confusa, perguntando se não dá pra evitar. Porém ele explica que isso não é uma opção. Ela então respira fundo e pede pra ele continuar avisando o tempo. Ele fala que são 2 segundos, a espada aparece a 1 segundo e ela então manda um buraco de ar. 3 esferas cercam a cabeça dos caras, cortando o oxigênio e eles caem no chão desmaiado. Ele fica impressionado, não é à toa que ela era a professora dele. Porque ela explica que é muito mais fácil usar magia quando você tem tempo pra preparar antes assim.
Porém, ela comenta que ele parecia estar exausto e pergunta se tá tudo bem. Nosso rapaz explica que, infelizmente, o seu inimigo não se importa se ele tá bem ou não. Já volta a correr, falando que eles precisam aproveitar enquanto a segurança tá fraca. Ele consegue acabar com os soldados, porém ele tem certeza que não tem chance nenhuma contra a Diana. O foco principal dessa fuga, primeiro, era não ser visto por ela. Aquela mulher estava num nível completamente diferente. Eles então vão até uma sala e ele avisa que ao menos ali não tinha ninguém. Ele ia procurar por uma rota de escape e pergunta se ela tá tranquila com isso. Ele pergunta por isso porque, rapaz, rolou um massacre de todas as empregadas nesse lugar. Ele tá assustado que eles foram ao ponto de matar cada um dos servos. Nisso, a Diana vai no canto e chama pela Nala. Coitada, fiquei com dó, essa daí não merecia morrer não. Ela ainda deu um abraço na menina e nosso garoto se lembrou no momento que ela disse que ficava feliz só de ver a princesa sorrindo. Ele ficou em silêncio por um segundo e depois de um tempo ela colocou ela pra dormir e agradeceu por ele esperar. Ele falou que foi perfeito porque ele precisou se recuperar, mas a pergunta agora é como eles vão escapar. Os 3 heróis já estavam tudo atrás da grade. E a Diana explicou que ela havia colocado um selo que era impossível de ser quebrado a não ser por fora. Então era bom eles ficarem quietinhos ali. A Tamaki fala pra tirar as algemas, então você é tão seguro assim, ela tem um ponto. Até o Ryu explicar que com certeza a aliança dos heróis não ia ficar quieta sobre ela estar algemando eles assim. Eles iriam ser usados como reféns e as algemas é pra que eles não tirassem a própria vida. A Diana elogia falando que pra um cara com a cabeça tão quente ele realmente se mantinha calmo. Porém o Ryu tá com a aura ali ativada e não tá muito feliz não. As meninas estão até assustadas com a intenção assassina do garoto. A comandante conhece esse olhar. E se lembrando dela no campo de batalha, sabe que já viu algo assim antes. O rosto de alguém com raiva da própria falta de força. Assim como ela era no passado. Ela continua observando o Ryu com raiva. Então se vira e fala que ele tá muito jovem e não vai sobreviver por muito tempo se não se esquecer esses sentimentos. Se tivesse se acalmado aquela hora, ao menos teria conseguido salvar a Tamaki ou a Aoi. Agora estão os 3 presos aí. Com isso dá tchau e eles ficam lá com cara de trouxa. Enquanto o Ryu tá com ódio que a maldita tá querendo agir como se fosse uma mentora até num momento como esse. Andando pelas escadas, a Diana tá desacreditada que eles ainda não foram encontrados. Realmente, ele tava escapando melhor do que ela imaginava. Ela então manda os soldados irem logo dar like nesse vídeo, molecada. Acabou, não acredito, velho. A obra começou muito boa, aí ficou mais ou menos, aí do nada ficou muito boa de novo, aí agora acabou, que tristeza. Como é que pode um negócio desse? Mas também eu vou ser sincero, foram, tipo assim, 15 capítulos pra eu fazer 1 hora de vídeo. Depois mais 20 minutos de vídeo foi mais 10 capítulos. Do nada os capítulos ficou minúsculo. Eu achei que ia dar tipo um vídeo de 2h30, mas né, os bichos foi diminuindo. No final das contas deu só isso aqui. Parte boa é que essa obra tá lançando, então quando mais capítulos vierem eu trago a continuação. E se você tá gostando, você sabe o que faz, meu irmão? Você ativa ele, o sinal. Dale, fui.